Olá a todos e a todas. Eu me chamo Igor Bahia, sou servidor da Superintendência da Zona Franca de Manaus. Tivemos a oportunidade de ser convidado pela Secretaria de Produção Rural a apresentar uma palestra sobre um tema que entendemos como importante para a discussão e o conhecimento dentro do setor produtivo no Amazonas. E colocaremos aqui a apresentação para vocês. Então vamos lá. Como disse anteriormente para vocês, sou da Superintendência da Zona Franca de Manaus. Meu nome é Igor Bahia, sou servidor ocupando o cargo de engenheiro agrônomo na instituição, atualmente estando como coordenador de análise de projetos de desenvolvimento lotado na Coordenação de Desenvolvimento Regional, que está dentro da Superintendência Adjunta de Planejamento e Desenvolvimento Regional. Nós entendemos como importante uma atividade que temos feito na autarquia, que é exatamente o tema da nossa palestra, que é a promoção das indicações geográficas e marcas coletivas como estratégias de desenvolvimento regional. Então, iremos abordar de forma não muito densa, de uma forma clara e simples, um entendimento para que todos possam ter um conhecimento envolto das indicações geográficas e marcas coletivas. Então, quando olhamos para o termo indicações geográficas, eles já nos levam a, a uma definição simples e clara que está indicando geograficamente alguma coisa. E as indicações geográficas são exatamente isso. Então, de forma mais detalhada, de uma definição aí utilizada por vários atores, que são ferramentas coletivas de valorização de produtos tradicionais, que indicam a origem geográfica de produto ou serviço que tenha determinada reputação com a necessidade de prova documental. Então, a definição é clara, ela deixa muito translúcido aí o que vem a ser uma indicação geográfica, que é uma ferramenta, né, utilizada exatamente para valorizar produtos regionais, tradicionais. Ela é advinda da Lei de Propriedade Industrial, onde junto com essa ferramenta existem outras ferramentas de proteção. E aí citamos aí as marcas, patentes, mas no caso nós estamos falando de indicações geográficas e marcas coletivas. Então é uma proteção, né? E no decorrer da apresentação vocês poderão compreender como essa estratégia ela é utilizada tanto para valorizar como para agregar valor e abrir espaço nos mercados para que as identificações geográficas possam ter um aproveitamento gigantesco de produtos advindos da região. Então, nós citamos aqui algumas características, né? Ela possui a sua tradição atrelada à qualidade, você consegue é, saber de uma determinada região que provém dali, você sabe que o produto tem uma qualidade porque provém, você liga, é que nem a gente pegar de maneira simples, a gente olhar, não, hoje queijo, a gente sabe que uma qualidade de queijos aqui no Amazonas, que a gente atrela diretamente, talvez alguns já devem ter pensado, é o queijo de Altazes. Então, essa é uma relação, ou seja, a tradição atrelada à qualidade que se vincula ao território, como está dito aqui nesse primeiro, né? Ao longo da história, a gente percebe vários produtos que são indicações geográficas, hoje já marcantes, e aqui eu faço destaque ao vinho do Porto. Ele, na literatura, ele é considerado a primeira indicação geográfica, um vinho muito conhecido, porque ele vai ser a primeira indicação geográfica, dita como a primeira indicação geográfica documentalmente registrada, como está lá no primeiro slide. Porque o vinho do Porto, devido à sua qualidade, no passado, Portugal sofria muito com outras localidades se dizendo vinho do Porto, mas não era. Então, naquela época, Marquês de Pombal, quando ainda estava na, em Portugal, criou todo um processo de registro desse produto
para que não houvesse nenhum tipo de, vamos dizer, no nosso linguajar de hoje, nenhum tipo de pirataria do produto. Então, eles produziram um material de defesa desse produto, atrelando a qualidade a um registro documental, onde vinho do Porto é só aquele vinho do Porto daquela região geográfica, né, a região do Porto. E as indicações geográficas, elas, como vocês já perceberam, têm uma natureza declaratória. Pela própria fala do vinho do Porto, como dito a vocês, ela é uma natureza declaratória, ou seja, é um reconhecimento de uma situação jurídica já pré-existente. Então, a gente diz que o tempo mais espaço geográfico pode gerar uma IG. Tendo um produto no decorrer de um tempo na região, em uma determinada localidade, ela vem a se caracterizar como indicação geográfica. Você não cria uma indicação geográfica, ela é uma situação jurídica pré-existente, ou seja, ela já existe, você identifica a existência dela, somado ao tempo que ela está naquela região, mais o espaço geográfico que ela ocupa e caracteriza aquele produto ou serviço. Nós aproveitamos e fazemos um destaque aí a quantidade de indicações geográficas no mundo. Isso é um dado levantado da Organização Mundial de Propriedade Intelectual, porque a indicação geográfica no Brasil ela está dentro da Lei de Propriedade Industrial, mas ela também é uma propriedade intelectual. Então, aqui vocês conseguem perceber tanto o Brasil como o maior país com a quantidade de indicações geográficas no mundo. A Alemanha tendo aí 10.600, praticamente 10.600 indicações geográficas, ou seja, diversos produtos barra serviços, aqui não dá para destrinchar o que é cada um, mas, enfim, vários produtos, na sua grande maioria, que possui exatamente a indicação da sua origem geográfica, e aí está atrelado a ele todo o processo de qualidade, como aconteceu no vinho do Porto, todos os produtos eles possuem registros de qualidade, porque para você ser uma IG você precisa todos esses aspectos de tempo mais espaço geográfico atrelado a uma qualidade que ela é uma característica que vai deixar predominante aquele destaque daquele produto na região. Então você sabe, você consegue conhecer os países, por exemplo, que compram produtos da Alemanha conseguem identificar a qualidade, a origem daquele produto e saber que é um produto que está sendo adquirido, que tem um alto grau de relevância na sua qualidade. E aí nós temos outros países como China, aqui vocês podem perceber a União Europeia, porque para a Organização Mundial, na União Europeia existe o sistema que é da União Europeia, mas ele não elimina o sistema de cada país. Então só a Alemanha, isso aqui é só no sistema da Alemanha, ela tem 10.000, né? E a União no sistema da União Europeia, aí pega todos, inclusive da Alemanha, mas não se repete esses valores aqui, né? Tem 4.968 indicações. E o Brasil, na verdade, a América Latina, aqui muito, muito embaixo, né? Aqui você vê o Chile se destacando, na verdade, o Peru com maior destaque aqui, e o Brasil somente com 69, acredito que agora nós estamos com 70 ou 71 indicações geográficas no Brasil, né? E quais são as quantidades de indicações geográficas que nós temos no Brasil hoje? Então, a nível percentual, os maiores índices estão na região sul e sudeste, aí com um total de 32% em cada região, seguido aí pelo nordeste. Posteriormente vem o norte e em último lugar vem centro-oeste, né? Então, para conhecimento, a legislação, como eu já comentei para vocês, aonde foi instituído a indicação geográfica é a Lei de Propriedade Industrial, a LPI, onde lá está também patentes, marcas, todo o processo de reconhecimento desses instrumentos de propriedade industrial, né? Nós temos aqui também a instrução normativa, né, que ela instrui as condições para registro das IGs, e mais recentemente a resolução onde criou o módulo de peticionamento eletrônico. Então isso é só, nós não iremos entrar e esmiuçar a questão jurídica, legal,
mas isso é para vocês terem conhecimento, caso queiram compreender e entender mais legalmente como ela foi instituída, como ela é hoje, como ela funciona, esses são os requisitos aí, as legislações que podem ser acessadas. E aí a gente se pergunta quais os benefícios das indicações geográficas. O primeiro e grande deles que eu cito é a proteção, porque você protege um produto ou um serviço para que ele não seja utilizado por outro agente que tenha um produto parecido, similar. Exemplo, o vinho do Porto, como eu disse a vocês, né? Então, o vinho do Porto ele tem uma proteção já e nenhum outro vinho pode usar o mesmo nome, porque o vinho do Porto já tem uma qualidade, o vinho do Porto já tem um reconhecimento. Então, você protege o produto contra qualquer tipo de intervenção econômica, de falsificação. Você gera o desenvolvimento rural. Como assim, Igor? Como uma indicação geográfica gera o desenvolvimento rural? Porque ela busca produtos tradicionais, nem tudo pode ser indicação geográfica, porque, relembrando, ela precisa ter uma situação pré-existente, que é exatamente um produto que tenha já em um determinado tempo, somado a um espaço geográfico que gere a caracterização de uma indicação geográfica. Você não pode chegar numa localidade, ela tem menos de 2 anos produzindo, por exemplo, melancia, ninguém conhece geograficamente como ela historicamente já é, detalhado, com documentos que comprovem isso, ou seja, é recente num determinado local, então você não pode atrás, você não pode criar uma indicação geográfica por criar. Ela precisa ter esses parâmetros, ela precisa ser identificada, ter essas situações pré-existentes. Então, como ela é uma proteção, você dá ao produtor rural uma proteção em todo o processo produtivo, porque para você obter uma indicação geográfica na legislação, você precisa criar um caderno, e isso é todo um processo de desenvolvimento. Você cria um caderno onde você prepara, lá você apresenta ao órgão que faz a certificação, que concede, na verdade, a gente não utiliza o termo certificação, mas que concede esse registro de indicação geográfica, que é o Instituto Nacional de Propriedade Intelectual. Então, isso o diferencia de qualquer outro produto parecido. Então, você gera uma qualidade, você já tem um produto com uma determinada qualidade conhecida, você faz com que o produtor se sinta valorizado porque o seu produto vai ser reconhecidamente diferenciado. Você, nesse sentido, está gerando um auto reconhecimento do seu valor naquela região, então você gera um sentimento rural naquela região, um sentimento de pertencimento daquela região, uma relação muito próxima entre o produto e o produtor rural. Além disso, promove a exportação, porque o grande foco da indicação geográfica é você permitir que os agentes externos econômicos que venham com interesse de obter produtos amazônicos, por exemplo, mas pode ser qualquer produto do Brasil que tenha indicação geográfica, mas que venham atrás desses produtos e que saibam a origem, da onde ele veio, a qualidade desse produto. Faz com que você demonstre ele sabe toda a origem, ele consegue saber que aquele produto tem qualidade, porque esse registro ele dá esse diferencial. E além disso, ele gera o desenvolvimento econômico, ou seja, você ativa toda uma cadeia, e eu irei exemplificar nos slides mais lá para frente. Você proporciona toda uma cadeia quando a IG é identificada e ela já possui uma maturidade para atingir e ativar esses mercados, essas atividades econômicas, né? De forma clara, dentro da legislação, as indicações geográficas elas se diferenciam em duas, basicamente, que são as indicações de procedências e denominação de origem. A indicação de procedência é basicamente um produto onde a região ou localidade tenha se tornado conhecido, ou seja, um produto que se tornou conhecido por conta de estar atrelado àquela região geográfica. Ele é registrado por indicação de procedência, mas quando há vamos dizer assim, uma interferência cujas qualidades e características do produto se devam tanto ao meio geográfico quanto também a fatores humanos
e naturais, ou seja, o produto ele tem uma interferência do ambiente natural e dos tratos culturais humanos, você consegue obter uma indicação geográfica por denominação de origem. E aqui, de maneira mais clara, aqui está tanto a indicação geográfica por indicação de procedência como denominação de origem. Ambos residentes usam esse instrumento, né? Aqui, o que diferencia grandemente é que a indicação de procedência é a reputação que o destaca, enquanto que a denominação de origem é uma relação profunda com o meio geográfico, né? Então, todas possuem a delimitação geográfica e elas possuem caderno de especificação que o rege. Então, deixando claro, uma indicação geográfica quando uma determinada cadeia tem maturidade suficiente para adentrar num processo de obter esse registro, você precisa apresentar ao INPI vários itens, várias cobranças que o INPI faz. E um deles é o caderno de especificação, onde você vai colocar todo o processo produtivo, tudo que caracteriza a qualidade daquele produto, toda a questão da relação documental, a prova documental que ateste esse produto como uma possível indicação geográfica, né? Aqui nós citamos como exemplo, uma indicação geográfica por indicação de procedência, a farinha de Cruzeiro do Sul do Acre, né? Que ela ficou, ou seja, o Cruzeiro do Sul ficou conhecido como produtor de farinha, então você consegue ver aí uma situação já pré-existente num determinado tempo, ou seja, já é historicamente conhecida, tem prova documental ao passar dos anos, então o Cruzeiro do Sul conseguiu obter o registro de indicação geográfica Passo a Farinha em Cruzeiro do Sul. E um outro exemplo de denominação de origem, nós temos o café do Cerrado Mineiro, onde fatores humanos e naturais fazem com que o café tenha uma qualidade devidamente comprovada, cientificamente comprovada, e para a denominação de origem é preciso ter estudos científicos que comprovem que o produto tem essa diferenciação dos demais produtos, ou seja, que o ambiente e os tratos culturais são características, são determinantes para a qualidade do produto, e aí aquela cadeia produtiva ela pode vir a obter uma indicação geográfica por denominação de origem. E a nossa apresentação também vem falar do outro instrumento, são as marcas coletivas. De maneira geral, ela é de uma forma mais simples de se entender o que é a marca. A marca é um sinal que individualiza os produtos ou serviços de uma determinada empresa e os distingue dos produtos ou serviços de seus concorrentes, né? Então, o que é uma marca coletiva? A marca coletiva ela exatamente distingue produtos e serviços provenientes de uma entidade coletiva. Uma entidade coletiva que seria cooperativas, associações, entre outras, né? De produtos idênticos, semelhantes ou afins de origem diversa, ou seja, você diferencia, são estratégias diferentes. Então, quando você não consegue que um produto ou serviço se caracterize com uma indicação geográfica, se você há uma entidade coletiva, uma cooperativa que tenha um produto diferencial e que queira se diferenciar dos demais, ela pode também entrar com pedido junto ao NPD para ter uma marca coletiva de um determinado produto, que dá também que dá qualidade, agrega valor àquele produto e coloca ele num patamar diferenciado dos demais produtos que possam ter na região, né? Dando um diferencial competitivo econômico muito maior. Porque nós sabemos que um produto devidamente identificado, devidamente uma marca, nós sabemos que uma marca pesa, né? Então, também nesse tipo de instrumento, nesse tipo de estratégia, são as marcas coletivas, ela também dá esse mesmo grau de importância. Então, quem pode requerer, como já comentei com vocês no slide anterior, são as cooperativas, né? Então, de maneira clara, para diferenciar as indicações geográficas das marcas coletivas, nós temos que as indicações geográficas é um mecanismo de controle para usar um signo distintivo, que é aquele símbolo, como vocês viram da farinha de Cruzeiro do Sul e do café do Cerrado Mineiro, aquilo a gente chama de um signo distintivo,
O signo, numa identificação geográfica, o registro ele não precisa de renovação, né? Você obteve e você mantém. O fortalecimento do conhecimento e do território, ou seja, aquela valorização, aquele sentimento de pertencimento da região por ter o reconhecimento do processo produtivo, da cadeia produtiva, né, e todos os atores atrelados a ele. É preciso de um caderno de especificações técnicas, onde ele vai demonstrar todos os critérios, e um representante processual, né? Ou seja, o que que é isso? Uma indicação geográfica, ela pode pegar mais de um território, ou seja, ela pode pegar, é, por exemplo, o município de Manaus, Rio Preto da Eva, Itacoatiara. Nós vamos supor que a gente tem uma indicação geográfica que abrange esses 3 municípios. Então, para dar entrada no registro processual, podem ter diversas cooperativas, por exemplo, nessa área geográfica, mas somente a necessidade de uma entrar como representante processual, mas ela não limita que as outras usem o, o registro, né, o signo distintivo de uma indicação geográfica. Enquanto que nas marcas coletivas, como já comentado, é preciso que uma entidade jurídica, né, associativista, dê entrada nisso. Então você já percebe que não é um grupo, não é uma região geográfica, é uma determinada entidade, uma determinada cooperativa, uma determinada associação que tem um produto e que quer colocar ele com qualidade diferenciada, ele vai e entra com registro para pedido de marca coletiva, né? Diferente das indicações geográficas, ela precisa ser renovada, fortalece também a marca dos membros, é um regulamento de utilização da marca, o uso da marca independe de licença, ou seja, quem está na cooperativa pode utilizar independente de licença, não há como pedir licença, né? E a pessoa jurídica é o titular da marca. Quem está dentro daquela estrutura jurídica pode utilizar a marca, agora quem está fora não pode utilizar. E citamos aqui, damos um destaque ao Amazonas, as indicações geográficas existentes. Nós temos o Guaraná de Maués, que foi por indicação de procedência. Nós temos os peixes ornamentais do Rio Negro, ali da região de Barcelos, é por indicação de procedência. Nós temos também a farinha de Uarini, que em 2019 conseguiu o seu registro. O abacaxi do Novo Remanso, esse ano, conseguiu também a indicação geográfica. E nós temos outras indicações geográficas a caminho. Uma delas é o Pirarucu, lá da reserva de Mamirauá também. Então, são oportunidades. E a Suframa ela tem atuado junto com outros atores para fomentar, para prospectar, para buscar cadeias produtivas que tenham esse potencial. Um grande exemplo de uma indicação geográfica é o Vale dos Vinhedos, né, que nós podemos olhar para ele e pensar em algo parecido, onde diversos atores atuam ali, todo mundo que vai para o sul quer conhecer Vale dos Vinhedos, porque lá há grandes produtores de vinho, ali é uma indicação geográfica. Dentro daquela indicação geográfica há diversas organizações lá dentro, ou seja, na indicação geográfica não precisa ser só uma entidade jurídica, são várias, mas uma é representante, todas podem utilizar a indicação geográfica, mas cada uma pode criar, cada entidade jurídica pode criar sua marca coletiva. Então aqui nós temos o exemplo de uma marca coletiva e aqui já tem a marca do produto, né? Então é um exemplo grande e naquela região há todo um processo de atividade turística, ou seja, várias atividades econômicas hoje já se usufruem disso, né? Imagine nós utilizando, por exemplo, a indicação geográfica dos peixes ornamentais, usar Barcelos como, além do seu potencial turístico, fazer com que a IG ela proporcione isso, né? Aumente a capacidade turística. A mesma coisa o abacaxi do Novo Remanso, a região do Novo Remanso e Itacoatiara. Então, são coisas que o Estado precisa compreender, o Estado precisa entender como um grande potencial de fomento para a sua região, de várias atividades econômicas, não só do setor primário, mas outras atividades que podem usufruir dessas atividades, a bioeconomia, com atividades que podem vir a gerar inovações tecnológicas que podem complementar o processo produtivo existente nessas indicações geográficas. Um exemplo que a gente pode dar
seria, por exemplo, você tem a indicação geográfica da farinha de Guarini, você criar um sistema, alguma startup criar um sistema onde possa fazer o rastreamento desse produto e mostrar para o produtor final todo o processo, ele comenta somente com um códigozinho lá, passar o celular no código e conseguir visualizar todas as informações do produto, onde foi produzido, quando foi produzido. E isso o produtor final hoje exige de forma grande dos produtos, né? Então, para o desenvolvimento regional, nós compreendemos que tanto a marca coletiva e as indicações geográficas, elas são estratégias poderosas disso, né? As marcas coletivas, elas incentivam a cooperação entre produtores, facilitam o alcance de mercados, divide as despesas entre aquele ente jurídico, porque, voltando a dizer, é uma cooperativa ou uma associação que cria a marca de um determinado produto, e principalmente agrega valor. E se você agrega valor, você estimula toda uma região, você dá uma identificação para aquela região se destaca, para aquele sistema arcaico de que o pequeno produtor ele não vende no preço desejável e quem usufrui mais disso são os atravessadores. E a indicação geográfica ela vai um pouco além da minha visão, que ela também valoriza os produtos, dá uma diferenciação, faz o reconhecimento do público consumidor, ou seja, ele consegue perceber, ele consegue visualizar que é um produto diferenciado, ganhos na geração de negócios e de renda para a comunidade, você cria oportunidades para favorecer a exportação, protege a concorrência desleal, ou seja, porque o produto está diferenciado, ele não está mais atrelado a cadeias de desvalorização do produto onde é produzido e promove outras atividades econômicas, como eu citei no slide anterior. Então, isso é desenvolvimento regional. Isso é uma estratégia, não é a solução do desenvolvimento regional, mas é uma estratégia que pode ativar diversas outras atividades, né? Bioeconomia, valorização do setor primário, enfim. O que nós, Suframa, visualizamos como possibilidade nessas estratégias? Basicamente, se repete tudo que nós já estamos falando, né? Valorizar os produtos regionais, né, e seus produtores, agregação de valor, incrementa outras atividades econômicas que somam positivamente para a economia do Estado, acesso a mercados internacionais, surge como forte instrumento para a bioeconomia, né? E também cria possibilidades de inovação tecnológica, né, que favoreça o sistema produtivo, abre negócios na região, você pode também gerar processos agroindustriais desse produto, enfim, são diversas oportunidades que precisam começar na valorização da cadeia, identificação da cadeia, fazer com que os produtores se percebam com grau de importância para isso e que alcancem um patamar diferenciado desse produto. E aqui nós citamos aqui nesse finalmente as indicações geográficas, né? Mas a gente faz um pouco aí o puxar para as marcas coletivas, mas damos um destaque às indicações geográficas, que além de um registro, ela tem demonstrado uma excelente estratégia de proteção e promoção de produtos e serviços que possuem uma relação intrínseca com determinado local de origem. Nessa perspectiva, a Amazônia possui uma grande quantidade de produtos que estão historicamente entrelaçados com uma determinada região, como, por exemplo, a gente pode citar rapidamente, como outros que já citamos, o açaí de Codajás, conferindo a esses produtos possibilidades de buscar registro de indicações geográficas, como posteriormente marca coletiva, uma marca para um determinado produto, né, como forma de proteção e valorização. O registro não é um fim em si mesmo, pelo contrário, ele perpassa por uma atuação mais ampla, uma atuação de visão de desenvolvimento regional, uma atuação que estimula a se discutir políticas fixas, onde se busque o incremento, o aumento, a valorização das indicações geográficas e também das marcas coletivas na região amazônica. O mundo hoje cobra isso, o mundo hoje quer isso, e os grandes produtores hoje querem isso. O grande exemplo é a Vale dos Vinhedos. Citamos rapidamente como exemplo do nosso estado vizinho, Rondônia.
Rondônia é um dos principais produtores de café, um dos melhores cafés do Brasil, premiados em 2019 como um dos melhores cafés do Brasil. Hoje já estão com registro já na ponta para o café robusta, né, da Matas de Rondônia. Então, são grandes produtores que detêm e querem isso. O café do Cerrado Mineiro é a mesma coisa. Então, isso não é para pequeno produtor. O pequeno produtor se favorece também, mas o grande produtor já visualiza que isso dá um diferencial ao seu produto, entendeu? Então, todos caminham para esse tipo de registro. Aqueles que conseguem, claro, porque nem tudo pode ser uma indicação geográfica. Mas se há essa capacidade, é uma forte estratégia para se conseguir valorização e espraiar o desenvolvimento regional. E como o Suframa, nós que na nossa missão institucional, criada pelo Decreto-Lei 288, espraiar o desenvolvimento regional para o interior da Amazônia. Então, nós visualizamos como uma das estratégias que a gente pode interiorizar o desenvolvimento regional na região amazônica. Então, eu agradeço a oportunidade, né, a todos aqui pelo convite, pela oportunidade que a CEPRO deu à Suframa de levar palestras de cunho de interesse ao setor primário, e espero que os que assistiram a essa palestra tenham usufruído da melhor maneira. E o meu muito obrigado a esse espaço.